Está no ar o Conexão Pinheiro, seu telejornal semanal. E vamos aos destaques desta edição. A desigualdade racial no Senado. Os desafios dos docentes em sala de aula. Uso de celular mais direção, uma mistura perigosa. Jovem supera obstáculos e realiza um sonho. Rappers nacionais viram personagens de histórias em quadrinhos. Dicas de culinária, cultura e lazer para todas as idades. Tudo isso agora no Conexão Pinheiro. O Brasil é um país mestiço, mas infelizmente ainda há desigualdade social e racial. Essa diferença ocorre até mesmo no Senado. Um dos princípios básicos da democracia é a igualdade. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 55% dos brasileiros se declaram negros ou pardos, e a sociedade é constituída de 51% de mulheres. No Senado, de 81 membros, apenas 3 são negros e 13 mulheres. A Bahia, por exemplo, teve a primeira senadora em 2014. E das 13 mulheres que atuam como senadoras, 8 terminarão o mandato no início do próximo ano. Eu sou Larissa Souza, para o Conexão Pinheiro. De acordo com o IBGE, cerca de 14% da população tem algum tipo de deficiência. Aproximadamente 24 milhões de brasileiros. Adriana Santana de Carvalho, negro de família humilde, nascido e criado na comunidade do Cruz, no Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, com uma deficiência congênita nos pés que o obrigou a passar por inúmeras cirurgias. Dos bullying na infância e adolescência, a estrutura familiar foi fundamental e fez com que sua deficiência fosse algo a ser superado. E com muita garra, alegria e vontade de viver, ele viu no esporte uma forma de crescer e se desenvolver superando os preconceitos. Em primeiro lugar, agradecendo a presença do nosso entrevistado em ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e fico lisonjeado, fico feliz por estar aqui. E a felicidade é mútua. Adriano Santana, como é viver numa comunidade com todas as mazelas concernentes a essa comunidade que a gente conhece, né? Na realidade, eu não sei o que é não viver na comunidade. Eu sempre vivi lá, nascido, criado na comunidade. Eu moro no Morro do Cruz, ali na área. E eu não sei o que é não viver lá. E para mim é super comum, super natural. E eu gosto, tenho meus amigos, nasci, criado lá, amigos, familiares, minha família lá, toda de lá. Então é isso, não tem muito mistério. Eu fiquei sabendo que você, na comunidade, você é carinhosamente tratado como Didi. Eu quero saber como é que o esporte foi importante na sua vida. Sim, eu sou chamado Didi. Eu tenho um irmão que chama André, e aí o apelido dele é Dedé desde criança, e por isso também todo mundo acabou me chamando de Didi. Eu sou da década de 80. E os Trapalhões era muito famoso na época, que tinha o Dedé Didi, e colocaram o Didi. Por ser Adriano, Dri, aí ficou o Didi. E na realidade o esporte era assim, quando eu era criança era engraçado, principalmente na escola. Eu sempre ia para a escola de calça, ninguém via como que eu era, me via minhas pernas, nada assim. Aí quando o dia da educação física, quando eu botava o short, botava assim, todo mundo ficava apontando, as crianças todinhas apontavam o dedo e ficavam rindo, caçoando de mim. Aí eu tenho que provar, tenho que mostrar que eu sou capaz. E com isso eu sempre quis mostrar no esporte, jogando futebol. Aí por isso eu comecei a praticar esporte, fazer judô. Aí depois eu comecei a fazer outros tipos de lutas. Já começou a superar? Exatamente. Exatamente para mostrar, para provar para as pessoas, para as crianças, que eu não podia ser posto de lado. Eu tinha que fazer tudo, eu merecia fazer tudo, eu queria fazer tudo igual a todo mundo. Isso incomodava muito você? Ou... A mim não, para mim era no início, na primeira impressão era assim, era terrível. Eu ficava assim, não, tem que mostrar que comigo tem que ser diferente.
Mas eu incomodava muito era minha mãe. Eu lembro na época, na época do judô, ou quando eu futebol, todo mundo me olhava jogando bola, mas minha mãe virava o rosto. Ela não gostava de ver, porque ela ficava com medo de eu me machucar, ou algo do tipo. Mas, graças a Deus, nada nunca aconteceu. Agora, eu fiquei sabendo que você também adentrou pela luta livre esportiva. Como é que foi isso? Foi um caminho bem estranho, mas aconteceu da seguinte forma. O teatro me levou à luta. Assim, como? Tinha um amigo meu que eu fazia teatro na minha adolescência, na escola mesmo, peça de escola, coisa assim, eu fazia. E um irmão do amigo meu que fazia luta. Aí os amigos todos resolveram fazer um dia de luta. Aí eu fui num dia no treino. Aí eu treinei, eu já tinha feito judô quando criança, tudo, treinei. Aí normal, eu fiz, dei o meu melhor, como tudo que eu pretendo fazer, sempre dar o meu melhor. E o professor, ele me convidou, ele chamou entre todo mundo que estava lá, ele falou assim: pô, você quer treinar comigo? Você quer ganhar eu te dou uma bolsa para você vir aqui treinar comigo. E eu me apaixonei, eu gostei muito da luta livre, que é, no caso, o jiu-jitsu sem kimono. E eu ia todos os dias, eu treinava 2, 3 horários por dia, eu me apaixonei e fiquei treinando isso vários anos. Aí até que eu me graduei, cheguei à faixa preta de luta livre esportiva. A luta livre, o submission, que é conhecido também, popularmente conhecido aqui no Rio de Janeiro. E por último, para coroar toda essa trajetória de superação, o Adriano foi aprovado no último Enem. É isso mesmo, Adriano? Isso. E hoje cursa o primeiro período de medicina no campus da UFRJ, no Fundão. E será com certeza um profissional competente e dedicado à sua profissão. Uma profissão tão carente de profissionais nessa área, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Uma história de vida, de superação fabulosa, um exemplo a seguir. E desejo e rogo a você, Adriano, toda a sorte e toda a felicidade que acompanha os homens de bem, né? Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. De acordo com a Associação de Medicina do Tráfego, o uso do celular durante a condução de um veículo é a terceira causa de mortes no Brasil. O número de multas aplicadas a motoristas que usam celular enquanto estão ao volante já é 33% maior que o ano passado. Isso são dados do RENAINF, Registro Nacional de Infrações do Trânsito, mantido pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. A informação foi divulgada pela Agência Brasil. Enquanto durante o ano de 2017 foram 571,6 mil multas deste tipo em todo o país, de janeiro a julho de 2018 já foram aplicados 759,7 mil punições pela infração. Eu sou Débora Nicolau para o Conexão Pinheiro. No próximo bloco, os cantores de rap que viraram personagens de histórias em quadrinhos. A educação contemporânea exige dos professores uma formação ampla que contribua para a constituição de uma sociedade mais solidária e justa. Agora, vamos refletir sobre os desafios dos profissionais da educação em relação à responsabilidade social. Quer dizer, a responsabilidade é essa de interferir na formação da consciência cidadã de seus alunos e, através deles, a coletividade. Para a gente debater mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o professor Gutenberg Barbosa. Seja muito bem-vindo, Gutenberg. Obrigado, José Antônio. Nós sabemos que, em geral, a desvalorização do professor é uma realidade gritante. Mas existem diversos outros obstáculos e gargalos aí. Como é que a gente sana esse problema? Eu acho que vem a partir da educação, né? Educação de modo geral. Não só a questão dos baixos salários, mas a consciência de que é ser um professor e que o professor serve na vida da gente. Se a gente chega num determinado patamar de vida, seja ele qual for,
mesmo o básico, alguém lá atrás nos deu essa primeira oportunidade de conhecer as letras, a informação, a escrita. Esse sujeito chama-se professor ou professora. Então as pessoas têm que entender que o professor não é que ele seja um ser superior, mas é aquele ser que abre a porta para a gente. Porque, por exemplo, a palavra aluno, você sabe que a palavra aluno, a origem da palavra aluno é o ser sem luz. Na verdade, quem vai dar a luz, esse ser, é o professor. Ele que vai ligar e guiar essa pessoa para frente, para que ela abra seus horizontes e a luz da sabedoria chegue até ele e ele cresça cada vez mais. Perfeito. Agora, para você, Gutenberg, qual o maior desafio para o profissional de educação? São vários, né? Primeiro, eu acho que a questão salarial, né? Evidentemente, por mais que o professor se esforce, por mais que ele queira ser um bom professor, existe aquela coisa de professores, não os professores universitários, não tanto, mas os professores do nível fundamental e médio, eles são obrigados a dar aulas em várias escolas, então ele não tem como ser um excelente professor o tempo todo em função desse corre-corre, né, de turmas diferentes, de níveis diferentes. Hoje em dia também o grande desafio do professor digamos, ter consciência que os alunos estão mudando. Claro, alguns serão muito bons alunos, mas infelizmente a base ainda é muito fraca, porque vem de um ensino muito fraco. E, consequentemente, não só a questão do ensino, da educação. Alguns alunos chegam nas classes, nas salas de aula, acham que são senhores absolutos daquele espaço. Esquecem que a figura do professor tem que ser respeitada, tem que ser considerada e ser respeitada. Fundamentalmente, que aquele cara, aquela moça que está ali passando informação para você, é aquela pessoa que está abrindo a sua vida, está crescendo o seu horizonte. Aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, a questão da luz, está aumentando a sua luminosidade em relação ao saber. Agora, eu quero saber de você se você já sofreu algum tipo de desrespeito assim, de algum aluno em sala de aula. Às vezes a gente acaba sofrendo, sim. Às vezes a gente acha que o desrespeito é só agressão verbal ou agressão. Há pouco tempo a gente viu uma cena deprimente, onde um aluno joga uma pochete no quadro em cima de um professor. Mas o desrespeito passa por vários níveis, né? Eu sempre digo, às vezes alguns alunos me chamam de senhor. Professor, o senhor, eu falei, não precisa chamar de senhor, me chama de você. Ah, mas minha mãe e meu pai disseram que é respeitoso chamar o professor de senhor. Eu acho que o respeito não está na palavra, sim na atitude. O que adianta o aluno chegar para mim e me chamar de senhor, enquanto eu estou dando aula, ele não para de conversar, está parando a minha aula, ele está no celular vendo a rede social, não está dando a mínima importância que eu estou falando de sala de aula, aquele aluno que entra e sai, que, enfim, faz qualquer outro tipo de agressão, claro que não física, não verbal, mas está me agredindo também, me desrespeitando como professor. Eu não quero que o aluno seja parado olhando o tempo todo para mim. Às vezes ele está cansado, às vezes ele está com outra preocupação, mas se ele está nesse momento meio complicado de atenção em sala de aula, ele deve, com licença, sair e resolver a vida dele lá fora, dispensar. É normal, tem dias também que eu chego em sala de aula muito cansado, com vários problemas. Eu tento deixá-los lá de fora, mas poderá haver um dia que eu estarei mais estressado e seria até grosseiro com uma turma, com um aluno, que eu espero que isso não aconteça. Mas o respeito, como eu estava falando, ele passa em vários níveis. Desde o fato de você não me dar atenção, né, a coisa da agressão. Eu, infelizmente, o desrespeito que eu tive até hoje são essas mais, aspas, simples, né? De você estar falando, o aluno não está nem aí, ou de você estar dando uma aula, as pessoas estão lá no computador fazendo tudo menos prestando atenção na sua aula. E aí realmente é tão agressivo quanto levar, como esse colega levou quase com uma pochete no rosto. E o que motiva você a continuar nessa profissão tão bela? São vários, né? Primeiro que, hoje eu estou falando sobre isso, é uma renovação. A cada semestre que a gente entra numa sala de aula, eu sou professor universitário, a gente encontra gente jovem, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia, eu sou formado em jornalismo, ele dizia assim, o problema é de a gente ser professor universitário, que a gente envelhece e os alunos continuam novos, né? Cada semestre eu pego turma de primeiro período, então eu pego aluno de 17, 18 anos. Mas isso é bom, que traz informação também, né? E você se renova. Chato quando você é aquele trabalhador que repete a mesma coisa. E a sala de aula é estimulante, por mais cansado que eu esteja, como eu falei, por mais eu estou bem gripado há uma semana, mas ainda com uma vontade, com uma animação, porque é uma troca muito bacana. E quando você, professor, entra em sintonia com a turma, é maravilhoso. Eu me divirto, faço ali, sem demérito nenhum, meu pequeno palco, né, que eu me divirto, eu acho que eu divirto os alunos também, passando informação, né, e crio ali uma empatia e também uma troca
Aluno, para mim, não é só aluno que eu vou fazer chamada, que eu vou dar aula, que vai dar uma nota no final do semestre, para ele passar ou não. Muitos desses alunos tornaram-se amigos, enfim, tornou-se um clima muito legal entre nós. Eu acho isso bacana. Eu abomino esses professores também, e o professor está aqui e o aluno está aqui. Nós somos seres humanos, tem que ter essa interação, para que a coisa flua e a coisa aconteça até mesmo dentro de sala de aula. Ô Gutenberg, agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado a vocês, eu adorei ter falado sobre esse tema que tanto particularmente é bom para eu falar, que me deixa sempre satisfeito de saber que há pessoas como eu que acreditam muito no ensino, porque a diferença também, a educação vem de casa, nós damos o ensino, né? E levam essas pessoas com milhões de dificuldades a crescerem, a abrir cada vez mais, iluminar mais essas pessoas, esses alunos, como eu falei no início da nossa entrevista, sem luz, ficarem mais iluminados e crescerem. É muito bacana a gente ver lá na frente que você foi um pouco responsável pela construção, pelo brilho daquele aluno. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agora, no nosso quadro de curiosidades, vamos conhecer as 4 versões de um clássico do cinema. No Mundo Geek de hoje, vamos falar um pouco sobre o filme Nasce uma Estrela. O filme estreou pela primeira vez em julho de 1937, estrelado por Janet Gaynor e Frederick March, que viveram o casal Esther e Norman Maine, e foi indicado a 8 Oscars, incluindo o de melhor filme. Venceu em 2 categorias, melhor roteiro e melhor fotografia. Em outubro de 1954 foi a vez de Judy Garland vive a personagem Esther, contracenando com James Mason, que interpretou o astro Norman Maine. Depois de filmar a cena em que a personagem Esther está tapeada por Norman, a atriz ficou com o rosto vermelho por algum tempo. Outra curiosidade, o papel de Norman Maine foi recusado por Tyrone Power, Gary Cooper, Humphrey Bogart, entre outros, antes de ser finalmente aceito por James Mason. You got it, just like you dreamed it. Oh no, I've got more. Se nos 2 primeiros filmes o protagonista chamava Norman Maine, no remake da trama de 1976, o nome foi mudado para John Norman. Convenhamos que não mudou tanto assim, né? Barbra Streisand interpretou a personagem na versão dos anos 70. Para o papel de John Norman foram contratados os nomes de 2 astros da música, Mick Jagger e o rei do rock Elvis Presley, que foi a primeira opção escolhida pela própria Barbra. Porém, nenhum dos 2 aceitou e o papel ficou para Kris Kristofferson. A versão de 2018 traz semelhança com a de 76. O casal, dessa vez batizado de Ellen Jackson Manning, volta a ser de cantores e a protagonista da trama é encarnada por uma quase irreconhecível Lady Gaga. A cantora divide a cena com Bradley Cooper, que, além de protagonista, também estreia na direção. A refilmagem de Nasce uma Estrela tem tudo para dar sucesso de bilheteria, mostrando também como se atualiza um clássico para as novas gerações. A história do hip hop ganha espaço no Brasil com artistas nacionais e em quadrinhos. Aqui no Brasil, o youtuber Gil Santos e o ilustrador Wagner Laudes recriaram obras da Marvel e da DC Comics, inspirado nas obras norte-americanas de uma série com 4 volumes nos Estados Unidos. Mas dessa vez com heróis interpretados por artistas do rap nacional. Até o momento foram lançadas cerca de 11 capas que relacionam as qualidades dos rappers com as dos super-heróis. Mano Brown, por exemplo, se transforma em Pantera Negra, assim comparando a importância dele nas periferias de São Paulo com o protagonismo que o filme exerce na indústria de Hollywood. A rapper Karla Conká interpreta a Vixen, a primeira super-herói afro-americana da DC Comics. Diante dessa brilhante ideia de transformar artistas do rap brasileiro em personagens HQ, Gil Santos acredita que ele e seu parceiro estão na contramão do preconceito. Os autores do projeto pretendem dar continuidade à ideia. Veja ainda no próximo bloco culinária e dicas culturais. Não saia daí! No
quadro de culinária de hoje, vamos aprender a fazer um delicioso macarrão ao molho branco com bacon e espinafre. Para esta receita, precisaremos de 4 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 800 ml de leite, meia xícara de espinafre cozido, 200 gramas de bacon e 1 xícara de creme de leite. Para fazermos o molho, derreta a manteiga, em seguida acrescente a farinha de trigo, adicione o leite e em seguida o creme de leite. E mexa até que a mistura fique homogênea e reserve. Em uma panela separada, frite o bacon até que ele fique com esta aparência. Em seguida, adicione o molho branco. Acrescente o espinafre cozido e aqueça por 2 minutos. E então está pronto para comer. Bom apetite! Agora, dicas de cultura e lazer na nossa agenda cultural. E o nosso tour cultural da semana começa pelo espetáculo O Frenético Dancing Days, um musical que conta a história de um marco para a cena disco nacional, que foi a chegada da discoteca no Brasil. A exibição estará em cartaz no Teatro Bradesco, na Barra da Tijuca, aos finais de semana, até o dia 21 de outubro, em horários alternados, sexta-feira às 9 da noite, sábado às 5 horas da tarde e 9 horas da noite, e aos domingos às 6 horas da noite. E os ingressos são a partir de R$ 75,00 a inteira. Não vai perder, hein? E o Museu do Amanhã, na Praça Mauá, está com uma excelente exposição chamada O Fizuca 2068, Imaginando o Futuro do Trabalho. A proposta é mostrar para o público possíveis alternativas profissionais para daqui a 50 anos. A exposição conta com ferramentas e equipamentos muito incomuns, como as impressoras 3D, que no futuro terão o objetivo de criar móveis e exoesqueletos. A programação está disponível de terça a domingo, de 10 da manhã às 5 horas da tarde, e às terças-feiras a entrada é franca. O Conexão Pinheiro fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.